todos novamente bem-vindos a mais um episódio do Narrativas do Mármore, o podcast e videocast oferecido pelo NELEMAC, o Núcleo de Estudos em Literatura, Estatuário e Materialidade Clássicas. Ele faz parte do IAC-USP, que é o Laboratório de Estudos das Imagens da Antiguidade Clássica, coordenado pelo professor Paulo Martins. E hoje eu estou aqui com a minha parceira Ludmila Gonçalves e nós seremos os hosts do episódio de hoje. E já por falar na Ludmila, eu vou chamar ela para apresentar as nossas convidadas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Oi, gente. Oi, Michael. Tudo bom? Eu já conto quem são as nossas convidadas. Eu só queria falar antes que, além desse podcast, nós temos um grupo de leitura e discussão focado no nosso tema de estatuária, imagem. E o nosso primeiro encontro vai ser no dia 26 de março agora desse mês. É uma terça-feira, às 19h30. É só entrar no nosso Instagram, @nelemac.usp, e também a gente vai deixar link na descrição do nosso vídeo. E para fazer a inscrição, para poder receber todo o material, a gente preparou um material, um guia de leitura. Vai ser online, né? Importante, é online. É isso mesmo, assim, eu só deixo o convite e ainda reitero o convite e peço para vocês se inscreverem no formulário, porque aí a gente consegue enviar para vocês o material, consegue enviar todas as informações, vai servir ali como uma newsletter, né, para quem quiser acompanhar as atividades do núcleo. E também eu gostaria de dizer que esse texto em específico que a gente escolheu para começar as atividades do núcleo de estudos nessas reuniões entre pesquisadores foi escolhido pelo Lucas Malafaia, lá da UFRJ, que também é um membro aqui da comissão organizadora. Então, é um texto da Deborah Steiner, e é o primeiro capítulo do livro dela, Images in Mind, que é um texto que serve de fundamento para os estudos da estatuária. A gente consegue ali observar como que, abstratamente, a questão da estatuária se dá principalmente na Grécia Antiga, mas também um pouco em Roma. Então, eu acho que antes da gente começar a analisar os textos da própria antiguidade, é necessário a gente ter alguns instrumentos para poder estudar, para poder pesquisar nessa área que é um pouco diferente, assim, de algumas outras abordagens, né, Lud? Dos estudos clássicos. Então, a gente sempre vai tentar intercalar com textos da própria antiguidade e textos técnicos, mas esse texto em específico dá muito instrumento para que a gente possa seguir aí, preparar o terreno, né, Lud, Isso. para a gente conseguir analisar. Então, eu agradeço também ao Lucas Malafaia e a Lud por estar aqui comigo, e eu acho que ela já pode aqui apresentar quem são nossas convidadas. Isso. Primeiro, a gente tem aqui a professora Adriane, Adriane Duarte. Ela é professora titular aqui de Língua e Literatura Grega da FEFELESH, aqui na USP. Mas ela fez bacharel em Ciências Sociais, ela veio das Sociais, depois o mestrado e doutorado em Letras Clássicas, também aqui na USP. E a professora tem um amplo conhecimento e experiência em teatro antigo, especialmente Aristófanes, que ela traduziu também, e coordena o grupo de pesquisa do estudo sobre o teatro antigo. Além disso, a professora também se dedica ao gênero romance antigo e temas da recepção da literatura antiga. E hoje, inclusive, a gente trouxe um dos livros dela, o Cenas de Reconhecimento na Poesia Grega, que nós vamos discutir e falar um pouquinho sobre ele, e que é fruto da sua tese de livre docência. Vocês podem adquirir ele pela editora da Unicamp e livrarias digitais. Bom dia, professora Adriane, muito obrigada pela sua presença hoje. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Michael. Prazer estar com vocês e com a Camila. E além da professora Adriane, nós temos aqui hoje também a Camila Aline Zanon, que é bacharel em grego aqui na USP. Ela fez o mestrado dela em arqueologia, sob orientação da professora Raiganur Sarian. Ela é doutora em letras clássicas também, aqui pela USP, orientada pelo professor Christian Werner. E fez um doutorado na Universidade de São Paulo, financiado pela FAPESP, um estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, coordenado pelo professor Breno Sebastiani e Delfim Leão, com bolsa CAPES. Atualmente faz um outro pós-doutorado na Unicamp, sob a supervisão do professor Flávio Ribeiro de Oliveira, mas também teve diversas passagens e vínculos com a Universidade de Oxford. Além da sua filiação ao LEIRMA USP, o laboratório coordenado pelo professor Norberto Guarinello, aqui no Instituto de História. E sua tese de doutorado foi premiada, temos uma pessoa premiada entre nós. Na 6ª edição da tese de destaque USP na área de Linguística, Letras e Artes, e foi publicada pela editora Humanitas sob o título
Onde vivem os monstros? Criaturas prodigiosas na poesia de Homero e Hesíodo. Então, ela atualmente está fazendo esse pós-doutorado na Unicamp e eu gostaria muito de agradecer a presença da Camila por ter aceitado esse convite. E eu perdi o fôlego falando desse currículo monstruoso, né? Desculpem a piada, mas não tinha como não fazer. Bom dia, Camila. Bom dia, Michael. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Adriane. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar em tão boas companhias e também de poder fazer a divulgação científica, que é uma coisa muito cara a nós pesquisadores atualmente, principalmente com a internet, a gente consegue alcançar um público maior, então é uma grande satisfação. Desculpa interromper essa entrevista, mas eu gostaria de abrir aqui uma nota de rodapé para a gente passar um panorama sobre os temas e termos principais das discussões de hoje. Aqui eu vou tentar chegar numa definição para a gente entender o que é a poesia homérica e, na sequência, o teatro grego. Para isso, eu vou rapidamente fazer uma divisão dos períodos históricos da Grécia Antiga. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro tem a Grécia pré-histórica e depois a Grécia histórica. A Grécia pré-histórica, ela é marcada por 3 períodos. Primeiro, a gente tem a civilização minoica, que data de 2200 a 1450 antes da Era Comum. A sede dessa civilização minoica seria na ilha de Creta. E o mito que marca esse período é o do rei Minos e do Minotauro, do labirinto, que é muito famoso até hoje, né? Na sequência da civilização minoica, temos a civilização micênica, que data de 1450, quando acabou a minoica, até 1050. Os micênicos, eles eram uma sociedade guerreira, então eles absorveram a cultura minoica, o povo minoico, e o que marca o período são os estudos acerca da Guerra de Troia. Então, as escavações arqueológicas que tivemos, né, os estudos literários sobre a Guerra de Troia, elas datam pertencendo à civilização micênica. E, por último, nesse período pré-histórico, a gente tem o chamado Alto Arcaísmo. Ele marca a transição da Grécia pré-histórica para a histórica. Temos, então, a Grécia histórica, que também é marcada por 3 períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. O período arcaico é considerado de 800 a 480 a.C. Em relação à literatura, o período arcaico ele é marcado pelos poemas homéricos, Ilíada, Odisseia, os hinos homéricos e também os poetas líricos arcaicos, como Safo, que hoje em dia também é muito popular. Depois do período arcaico vem o período clássico, que é datado de 480 a 323 a.C. No clássico, ele se destaca principalmente por causa da filosofia, da historiografia, a retórica e o teatro grego, que também vamos discutir hoje. Então, nós temos o período helenístico, que é entre 323 e 31 a.C. No início, a Grécia é dominada pela Macedônia, com o rei Alexandre o Grande, e depois por Roma. E o que marca o período helenístico, principalmente, é a Biblioteca de Alexandria. Posto isso, essa terminologia histórica da Grécia, eu vou rapidamente explicar agora a poesia homérica e o teatro grego. A poesia homérica ela diz respeito aos 2 poemas atribuídos a um poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia, e estima-se que a composição tenha sido por volta do século VIII a.C. É um período em que a escrita ainda não estava estabelecida, portanto, tanto a composição quanto a transmissão eram feitas oralmente e passadas de pai para filho por muitas gerações, até que elas foram ser registradas lá no período helenístico, na Biblioteca de Alexandria. E esses poemas, eles faziam parte da formação do homem grego. Primeiro, nós temos a Ilíada, que narra o 10º ano da famosa Guerra de Troia, que foi travada entre os gregos e troianos. E depois, na Odisseia, nós temos a jornada épica do Odisseu, ou Ulisses, enquanto ele tenta voltar para casa depois da Guerra de Troia. Ambos os poemas eles fazem parte do período arcaico.
e da tradição da poesia hexamétrica, junto com os poemas de Hesíodo, são a Teogonia, o Trabalhos e os Dias e os chamados hinos homéricos. Entre muitos temas que vamos discutir hoje, a Camila falará conosco sobre os tesouros de Troia. E com a professora Adriane, nós falaremos sobre a materialidade no teatro grego. Antes de tudo, só para a gente entender melhor o que é o teatro grego, né? Em resumo, consiste nas obras de teatro produzidas na cidade de Atenas no século V antes da Era Comum, no chamado período clássico. E elas eram apresentadas durante os festivais religiosos de Atenas. E não era só também uma apresentação, tinha uma competição entre os poetas. Então, os poetas, eles compunham uma tetralogia para os dias de festivais. Eram 5 dias de festivais e nos 3 primeiros dias tinham as apresentações das peças. Por exemplo, tinha o primeiro dia, o poeta trágico, ele apresentava 3 tragédias e depois um drama satírico. Os temas da tragédia grega, eles eram calcados na tradição e na mitologia grega. Os personagens, as histórias que o público já conhecia, né, que é dessa tradição. E os poetas trágicos que chegaram até nós foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Já na comédia, infelizmente, nós temos apenas um comediógrafo, que é o Aristófanes, e a comédia, ela era representada no final do festival. Então, aí sim, eram histórias inventadas, que misturavam o cotidiano com uma tradição, com deuses, assim, pessoas importantes de Atenas. Então, ele tinha mais essa liberdade em Aristófanes. Então, é isso que a gente tem, assim, de teatro grego. Quando falamos de teatro grego do século V, esse período clássico, é importante conhecer esses pontos também para a gente entender que tanto a poesia homérica quanto o teatro grego, elas existiam em função da performance. Então, elas foram composições, no caso da poesia homérica, para serem cantadas. E o teatro, ele nasceu ali naquele contexto de Atenas, né? E ele existia ali. É importante também a gente conhecer essa parte física, essa parte material que a gente vai discutir hoje, como questão de acústica, questão de cenário, questão de máscaras, porque tudo isso compunha ali o teatro, né? Então, assim, não eram textos para serem lidos, eram para ser apresentados, encenados ali num festival muito específico. Quem viu, viu, é o aqui e o agora, sabe? E eu fecho aqui, então, essa nota de rodapé e vamos conversar com nossas convidadas desse episódio para entender mais sobre essa materialidade, tanto na poesia homérica quanto no teatro grego. A gente gostaria agora de conversar com vocês para saber um pouquinho da história para chegar no que vocês estudam hoje. Então, primeiro, para a professora Adriane, dentro da sua atuação como helenista, nós percebemos um enfoque maior aos estudos do teatro. E o que fez despertar esse interesse? Por que o teatro? Como foi essa passagem das sociais para letras clássicas, que também é muito diferente, né? Não é o caminho mais comum. E também por que o enfoque em Aristófanes? Por que foi para a comédia? Bem, primeiro a passagem das sociais para letras, que na verdade a gente faz atravessando o prédio. Estão bem próximo. Mas parece que é uma coisa muito abrupta. Só que eu cursei as 2 faculdades junto. Eu entrei nas sociais em 83, em 84 eu já entrei na letras, a gente podia fazer 2 cursos juntos e já estava fazendo o grego. Mas eu não concluí a letras, ficou faltando umas 4 disciplinas só. Então dá essa impressão de que eu passei de uma área para outra, quando na verdade eu já estava interessada nas letras e no grego há mais tempo. Com relação ao teatro, bom, meu interesse por teatro começa com o meu interesse por Aristófanes, na verdade. Eu vim para letras mais interessada em Homero. E logo no 2º ano, eu tive uma disciplina de língua grega com o professor Cavalcanti, que não costumava dar aula de língua, mas ele leu comédia grega, leitura de comédia grega, e leu a Parábase das Aves de Aristófanes. E eu fiquei tão interessada por essa seção da comédia antiga, que é exclusiva da comédia antiga, que é a Parábase, que é um momento em que o coro se dirige diretamente aos espectadores e faz comentários de natureza metaliterária. Achei muito interessante.
muito interessada pelas aves em particular, e fui fazer o mestrado com essa comédia que eu traduzi, depois traduzi outras, e o ingresso no grupo de pesquisa Estudos sobre o Teatro Antigo, que foi criado pela professora Zélia de Almeida Cardoso, né, fortaleceu, né, esse vínculo com o teatro. Para Camila, a gente também vai fazer uma pergunta similar, né? Então, sua formação é interáreas, né? Na letras e na arqueologia e também, né, no grupo do professor Norberto aqui no Instituto de História. E é isso exatamente o que interessa ao nosso grupo, que é um grupo de intersecção, um núcleo que estuda a intersecção entre a literatura e a materialidade. Então, eu gostaria muito de saber como foi essa experiência, como você iniciou isso. Interessa muito ao nosso grupo e ao que ele trata. É verdade. Essa disposição para interáreas começou logo na graduação. Durante o meu segundo ano na graduação, eu fui fazer uma disciplina optativa no Museu de Arqueologia e Etnologia, uma disciplina que ia ser ministrada pela professora Raganushi Sarian. E, ao fim da disciplina, eu acabei começando um estágio com a professora, que evoluiu para uma iniciação científica e que desembocou no mestrado. Logo no final do mestrado, eu comecei a participar das reuniões do LEIR, do Laboratório de Estudos do Império Romano Antigo, do Império Romano e Mediterrâneo Antigo, LEIR-MA-USP. E lá eu encontrei um grupo de pesquisadores, em sua maioria historiadores, mas também arqueólogos, com quem eu tive uma troca muito rica em relação a textos, discussões, e que me deram uma perspectiva bastante crítica em relação ao estudo da antiguidade. Então, eu acabei transitando por 3 áreas, não só a letras e a arqueologia, mas também pela história antiga, por meio do laboratório. E aí, no doutorado, eu voltei para as letras, mas sempre tive essa perspectiva interdisciplinar ou interáreas, porque no final das contas, quando eu lia os textos, eu gostaria de saber que sociedade produziu esses textos. Quem são esses autores, onde eles vivem, quais são as relações sociais que existem, que estão por trás da produção desses textos. E isso, uma das maneiras de atingir isso é o estudo da cultura material, o estudo dos vestígios arqueológicos. E que é o que está no cerne dos estudos clássicos, afinal, né? Os estudos clássicos é por natureza interdisciplinar, e você não consegue ter uma ideia do que é a literatura, o alcance da língua, se você não tiver todo o aporte da história antiga, da arqueologia e de outras áreas, como também essas áreas precisam do aporte da filologia clássica, né? Sim, A gente discutiu no podcast passado sobre o o fato Eduardo total falar social. isso, mas também essa questão de que o texto é material, porque ele também está no papiro. Então, a gente não. Ele tem essa questão de materialidade, apesar de querer dividir o texto e materialidade, não é bem assim, né? Uma divisão Não é uma divisão porque é um estudo arqueológico também, sabe? Eu Então, tinha abordado isso e o fragmento também. A gente tem um fragmento, né, do que foi esse período, essa história. Então, a gente precisa sempre de instrumentos mesmo para continuar se aprofundando nisso. Não é uma coisa, né, totalmente destacada da sociedade, da história, né, da cultura material. Que antes da gente começar a falar um pouco do tema do seu livro que a gente trouxe, Onde Vivem os Monstros, a gente quer saber um pouco sobre ainda materialidade. E aí eu volto para aquela aula que você deu para a professora Adriane, que foi uma aula marcante, e eu achava que o mundo deveria, né, ter também um gostinho disso que, né, fez os meus olhos brilharem naquela época. Então, as duas têm um papel muito importante para minha formação. E eu queria que você falasse um pouco ainda sobre essa poesia isométrica, mas desse ponto de vista da materialidade, falando sobre o que então tem de material em Homero, né? Essa busca por Troia incessante, que a gente sempre ouve falar, se foi só meramente uma questão literária, mitológica, o que a gente pode depreender disso?
Me lembro bem dessa aula que eu dei a convite da professora Adriane. Fiquei muito feliz com o convite, inclusive. E também me lembro de você nessa aula, com um rostinho um pouco desconfiado, assim, tipo, será que é mesmo? Mas foi uma aula em que eu falei justamente sobre a Ilíada e a arqueologia, que tinha sido o tema do meu mestrado. As relações entre um poema da tradição de poesia hexamétrica e os vestígios materiais que foram sendo relacionados a esse poema conforme houve as escavações arqueológicas desde o final do século XIX. A primeira coisa que eu geralmente gosto bastante de pontuar em relação a isso é a dicotomia, né, entre o real e o mitológico, né? Que é uma dicotomia que a gente usa, né? E a gente usa porque ela dá conta da nossa conceituação do mundo. Mas no mundo antigo, e principalmente para essa poesia hexamétrica arcaica, e mesmo para os autores que depois vão olhar para essa poesia, né, como seu repositório, né, de conhecimento e da tradição, esse conceito entre o real e o mitológico, ele não é muito, essa dicotomia, na verdade, entre o real e o mitológico, ela não é, digamos, muito presente, ou não é dessa forma que esse poema trata a Guerra de Troia, por exemplo, ou mesmo Heródoto e Tucídides, que são considerados historiadores, vão duvidar da existência de Troia ou de que havia, de que houve, aconteceu uma Guerra de Troia. Essa distinção entre o que é mitológico na poesia homérica e o que é real, ela é uma distinção moderna, que começa a ver a literatura, a história, como campos muito distintos. O que não acontece exatamente com a poesia homérica. Ela é do gênero épico, mas ela é um repositório dessas narrativas que nós chamamos mitológicas, mas que eram encaradas como a história, fazia parte da história daquele povo. Então, essa dicotomia não é que ela seja falsa, mas quando a gente olha para essa poesia, é difícil de fazer Delimitar. caber, Uhum. né? É muito interessante que no século XIX, no meio de toda essa discussão, os poemas homéricos remetem a uma realidade histórica ou não, é pura fantasia literária. O Schliemann, que é o que escavou Troia, ele se empenha em mostrar que há uma realidade histórica nos poemas. E é isso que o estimula a ir encontrar Troia. E é muito interessante, porque, de fato, ele consegue encontrar um sítio arqueológico que é atualmente muitos pesquisadores concordam, outros pesquisadores duvidam, ainda existe esse debate, mas há sim uma cidade, digamos assim, um sítio arqueológico bastante convincente, se a gente considerar a cultura material, que seria a cidade de Troia. Então, o Schliemann acabou dando uma materialidade para essa poesia, que já não havia há muito tempo, né, há milênios. E com as escavações do Schliemann, ele acabou revelando não só vestígios arqueológicos que pudessem ser relacionados com a poesia homérica, mas toda uma cultura, uma civilização, digamos assim, da Idade do Bronze. E isso foi muito além da poesia homérica. No meu mestrado, uma das coisas que eu estudei foram as armas, os armamentos, porque a poesia homérica ela pertence a essa tradição, e essa tradição de longa duração. E por ser uma tradição de longa duração, há permanências e há novas incorporações nessa tradição oral. E em Homero a gente consegue observar depois, né, das escavações, da descoberta dos vestígios arqueológicos,
descrições de peças de armamento, utensílios, que remontam a uma idade que seria muito anterior àquela que a gente considera como a época da fixação da poesia homérica, que seria ali 8, 7 antes de Cristo. Então, são descrições que remetem ao período da Idade do Bronze, 1200, 1300, até achados arqueológicos até 1600, 1500 antes de Cristo. Então, veja que é como se fossem relíquias dentro dessa poesia homérica. E um tipo dessas relíquias foram as descrições de armamento que existem na Ilíada, ou remissões, que, com as escavações do Schliemann em Troia, em Micenas, os túmulos descobertos acabaram revelando armas que condiziam com as descrições, né? Então, existe, inclusive, a arqueologia homérica, ela é um campo dentro dos estudos clássicos, né? Vejam o tamanho, né, da pesquisa que a poesia homérica ela pode propiciar, considerando que são 2 poemas monumentais, né, e, além disso, um alcance temporal enorme. Então, a poesia homérica ela dá oportunidade, ela propicia estudos literários, obviamente, no campo da história, no campo da arqueologia, e é encantador. Eu lembro até que você trouxe, acho que a máscara de Menelau, não foi? A máscara de A de Agamenon. Agamenon, de A Agamenon. máscara foi escavada pelo Schliemann, e o nome Máscara de Agamenon foi dada pelo Schliemann quando ele escavou esse túmulo, na verdade um conjunto de túmulos, que se chama Círculo Tumular, em Micenas. E também as joias, né? Que acho que ele deu para a esposa, Sim, né? isso foi em Troia, porque ele escavou primeiro em Troia, encontrou, né? Ele era super orgulhoso por ter encontrado Troia. E depois ele foi escavar em Micenas. Quando ele fez várias campanhas de escavação em Troia e ele não conseguia encontrar nada, isso é tudo registrado nos diários de escavação dele. A veracidade, né, no sentido moderno, desses diários, ela é, às vezes, muitas vezes, um pouco questionada, tá? Existe toda uma literatura a respeito disso. Ele era uma pessoa complexa, né? Ele era bastante complexo. Então, mas é muito interessante porque as primeiras publicações vultosas que a gente tem de sítios arqueológicos são praticamente do Schliemann, porque ele publicava, ele fazia questão de publicar, e em forma de diário de escavação. Então, é um material documental precioso para a investigação, seja ele verdadeiro ou não, é muito E é precioso. curioso porque ele se autofinanciava, né? Não Ele tinha se ninguém obrigando ele a autofinanciava. fazer esses relatórios. E ele nasceu pobre e adquiriu uma É. fortuna que muitos estudiosos acham que foram por alguns meios ilícitos, Aham. né? Pela corrida do ouro nos Estados Unidos, depois explorando o comércio do, do jeans, eu diria assim, eu não me lembro. Eu acho que era a tintura que era usada para atingir o jeans, eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa assim, na Guerra da Crimeia. Então, ele é um cara que vai buscando fortuna e depois ele aplica quase que toda essa fortuna nas expedições arqueológicas dele. E num dos últimos anos de escavação em Troia, ele já estava quase que desistindo porque ele não conseguia encontrar nada que provasse para ele próprio ou para a comunidade científica internacional que aquela era Troia. Então, ele vai escavando toda o monte da cidade para chegar no final, porque ele achava que o primeiro assentamento mais antigo era o assentamento homérico. E essa é uma das críticas que se faz a ele por ter destruído um sítio arqueológico importantíssimo, Sim. né? E aí, ao final da terceira campanha de escavação dele, ele encontra
enterrados um volume de peças em ouro muito grande. Aí ele conta como é que foi essa descoberta, que quando ele percebeu que aquele metal que podia ser ouro, ele deu folga para todos os mais de 150 funcionários que trabalhavam com ele, que ele contratava para fazer essa escavação. E ele chamou a mulher dele, a esposa, a Sofia Schliemann, que é a segunda esposa. Ele fez questão de se casar com uma grega. E ela pede para ela trazer o chale e ele vai retirando aquelas peças todas e vai embrulhando no chale da Nossa. Sofia e leva para o lugar onde eles ficavam alojados ali na região. E esse é, de fato, um dos maiores achados em número de peças de ouro até hoje na história da arqueologia. Né? Então, assim, foi um volume muito grande, e aí ele coloca as joias, né? A Sofia veste as joias e tira a famosa foto da Sofia Schliemann. Mas quando ele vai para Micenas, ele também encontra nas suas escavações um volume muito grande de peças de ouro. Um exemplo é a máscara de Agamemnon. E onde foi essa escavação de Troia? Essa fica na Turquia atualmente, né? Num monte chamado Hisarlik, que significa fortaleza em turco. Eu não falo turco, tá? Eu estou reproduzindo o que eu encontrei já na época do meu mestrado. Imagino que ele deve ser um dos personagens da história que compõe aquela ideia do arqueólogo aventureiro que sai para escavar cidades perdidas, que culmina no Indiana Jones ou alguma coisa assim, né? Sim. Essa coisa que a gente tem nesse imaginário popular, pop, né? O aventureiro, né? O aventureiro que vai para cidades perdidas. Ele sempre foi considerado um diletante. Esse título de arqueólogo, porque depois ele procurou tirar fazer um doutorado na época, na França, em arqueologia. Ele conseguiu esse doutorado, mas ele nunca é geralmente considerado pela bibliografia como um arqueólogo. Geralmente se diz diletante, o escavador de Troia. E existe assim essa dificuldade em reconhecer que à época a arqueologia ainda era muito incipiente, era ainda muito inicial como disciplina científica. E a descoberta de Troia, as escavações do Schliemann, a mania obsessiva que ele tinha por registrar tudo, isso tudo faz parte da história da arqueologia como disciplina e é fundamental para a constituição da disciplina. Mas eu acho que ele tinha, a professora Adriane falou, ele não tinha essa obrigação de fazer esse registro, mas era muito o espírito do homem do século XIX, alemão, né? É essa coisa de sistematizar mesmo. Obrigada, Camila, por essa aula. Foi uma aula. Foi Dá uma uma aula. resumidinha na Eu aula. vou colocar alguns links. A gente coloca nos links algumas coisas de pesquisa dessa área, alguns textos para as pessoas conhecerem. Camila tem um texto ótimo da Romanitas, não é? Não, é aquele da Romanitas sobre Homero. Eu sempre indico para os alunos. Sim, para quem quiser se aprofundar mais e conhecer, e também ver fotos, né, dos tesouros de Troia. E a gente ainda vai continuar no mundo homérico, mas com foco no seu livro agora, Onde Vivem os Monstros, Criaturas Prodigiosas da Poesia de Homero e Hesíodo. Deixa eu mostrar ali para a câmera. Ah, sim. Que linda. Esse é o livro da Camila. E, Camila, antes de tudo, eu gostaria de saber o que é um monstro na antiguidade para o mundo grego. Porque se você me responder, Não. O que é um monstro? Eu falo, depende. Não. O monstro na antiguidade, que é isso que você traz pra gente aqui no seu livro. Não é uma questão fácil de responder. E na antiguidade também é um pouco mais difícil. Quer dizer, é menos difícil porque é mais circunscrito do que o que é o monstro em geral. O que eu estudei foi o monstro nessa poesia hexamétrica arcaica, então posso falar dele com um pouco mais de propriedade. Mas o que a gente vê ao longo depois da antiguidade grega e da antiguidade romana também não é muito diferente. Eu só tento tomar o cuidado
para não extrapolar para toda a antiguidade, porque eu ainda não verifiquei se a mesma coisa procede em toda a antiguidade. Mas tudo indica que sim. Essa pergunta, ela segue por a resposta para essa pergunta, na verdade, segue por dois caminhos. Um caminho é o caminho de olhar, de observar essas criaturas que a gente considera monstruosas nesses textos ou na cultura material. E aí, quando a gente olha, né, para essas criaturas, a gente olha com o nosso conceito de monstros. Nós procuramos, nessa literatura, um conceito que nós já temos de monstro. Então, a gente vai encontrar porque eles se encaixam no nosso conceito. O outro caminho é o caminho da terminologia, que é como é que esse monstro, essas criaturas são referidas, são conceituadas, como elas são pensadas nessa literatura. Então, são esses dois caminhos. E eu tento percorrer esses dois caminhos na tese. E o caminho da terminologia foi o caminho que eu encontrei para dar conta de saber, né, qual era a conceituação que esses textos, essa poesia fazia dessas criaturas. E na investigação da terminologia, o que eu acabei encontrando é que essas criaturas são muito relacionadas ao âmbito divino. Então, grande parte da terminologia com a qual essas criaturas são referidas, claro, também há a terminologia de animais selvagens, feras, animais perigosos, e há, por outro lado, e as duas estão na tese, uma terminologia muito ligada ao âmbito divino, que é a terminologia que expressa fundamentalmente algo extraordinário. Tão extraordinário a ponto de ser considerado uma mensagem enviada pelos deuses. E uma mensagem que, em geral, precisa de um especialista para ser decifrada, que geralmente é o adivinho. Então, essa terminologia que é usada para se referir aos monstros, ela também é usada para se referir a um arco-íris. Depois, lá já mais adiante em Aristóteles, por exemplo, Aristóteles usa bastante um desses termos, para se referir a animais que nascem com alguma anormalidade fisiológica. Também utilizada, e muito utilizada, para se referir a prodígios e portentos que devem ser decifrados pelo adivinho. E é muito curioso que um desses termos ele é utilizado como epíteto ou um adjetivo usado especificamente para a deusa Terra ou Gaia na teogonia. E aí é muito interessante observar nas traduções da teogonia para diversas línguas modernas uma certa discrepância quando o termo aparece relacionado a criaturas que a gente considera, né, previamente como monstruosos, e aí o termo é traduzido como o monstro, monstruoso, como o Tífon, a Équidna. E aí, quando ele ocorre como epíteto para Gaia, há um certo
receio de se traduzir por monstruosa, Gaia, monstruosa, e a tradução muda, geralmente é prodigiosa, enorme, porque esse epíteto também se refere a coisas enormemente grandes, né? E foi nesse caminho de tentar observar o uso desses termos na poesia hexamétrica arcaica que eu acabei observando que essas criaturas estão muito ligadas ao mundo divino ou à concepção divina do mundo. Perfeito. E pensando ainda nessa terminologia, eu acho que quando a gente lê o seu livro, duas terminologias que aparecem bastante é Pelor e Teras, né? E é isso que talvez seja um caminho para tentar entender um pouco esse uso terminológico na antiguidade. E aí eu queria que você fizesse essa distinção entre o Pelor e o Teras para gente. O Pelor, ele é muito específico da poesia hexamétrica arcaica. Ele não é uma palavra de uso corrente na literatura posterior. Tanto que quando ele é usado na tragédia, ele é considerado um termo arcaizante, se quer dar uma aura de poesia hexamétrica ou algo bastante arcaizante. Então ele não continua. Mas na poesia hexamétrica arcaica, ele é usado para heróis, ele é usado para criaturas monstruosas, ele é usado para portento e prodígio. E o Teras sim, Teras ele é usado na poesia hexamétrica arcaica e ele vai continuar sendo usado. Ele é um termo que tem uma longa história. Inclusive, ele vai entrar no termo teratologia, que é o nome da disciplina que aparece, né, que é criada no século XIX, no final do XVIII, começo do XIX, que é a disciplina que estuda as anormalidades fisiológicas. Né? Então, Que já veja que... aparecia em Aristóteles, né? Exatamente. Teras já era um nome utilizado em Aristóteles. Então existe essa diferença, essa é a diferença fundamental. O Pelor, ele fica circunscrito à poesia hexamétrica arcaica. O Teras, ele tem uma longa história, ele vai continuar sendo usado. Mas eles têm, é curioso porque etimologicamente se pensa, se considera que eles sejam termos cognatos, que eles tenham vindo da mesma raiz. Uhum. Mas assim, então o Pelor não seria usado para alguma normalidade física, ou seria também? É difícil dizer, por exemplo, o Hefesto, que é uma divindade que tem uma normalidade física, ele é referido Como com o Pelor? termo, Ah, exatamente. interessante. Então é difícil saber se é porque Uhum. ele é enorme, se é porque ele é prodigioso. Agora, não sei se algum tradutor traduziria o Pelor, nesse caso, como Hefesto monstruoso. Acho que seria difícil. E não é que haja uma... Embora hoje, né, a gente use monstro muito com esse sentido, né? Sim. Tal jogador é um monstro, Sim, um né? prodígio, ou alguém É um que é um prodígio. prodígio no Tem um piano, né? sentido positivo músico. também. Sim, exatamente. Mas, em geral, quando ele aparece na tradução, em traduções, é difícil de dar porque essa esse é um uso positividade. coloquial, né? Isso, exatamente. Tem a descrição do Aquiles também, né? Sim, Aquiles também é chamado em Homero. Isso, Sim. o Aquiles também é chamado. E aí, quando a gente estava fazendo as aulas, o professor ficava ambíguo, né? Como a gente pensa na hora, né, na escolha da tradução do Aquiles. Se ele só era um grande, um monstro, um herói, assim, muito grande, ou se era uma questão coisa... negativa, Então, sabe? mas isso é muito interessante, porque uma coisa é quando um termo é polissêmico. Um termo pode ser polissêmico, ele pode ter vários sentidos. O problema é que quando a gente lê essa poesia hexamétrica arcaica e
o emprego desses termos, não há indicação de que haja essa polissemia, de que essas criaturas estejam sendo heróis, Uhum. criaturas que eu chamo de prodigiosas, se elas ou divindades como Gaia, se elas estão sendo compreendidas de maneira diversa, se esse termo está expressando algo diverso. Não há uma verificação disso. Tudo indica que ele está sendo utilizado com o mesmo sentido. Sim, é um Sim. desafio, né? Talvez ele fazer uma nota, falar, olha, pode ser interpretado as notas salvam, a gente faz, pode ser interpretado. Isso. E eu queria fazer uma pergunta que não tá no roteiro, que eu fiquei curiosa, assim. Acontece, Se eu gente. puder, Isso se eu puder acontece. responder, né? Vai sim. Não, mas eu fiquei pensando no imaginário que a gente tem sobre a Grécia Antiga e as criaturas, tipo, assim, mitológicas que a gente tem. Então, por exemplo, o hibridismo não é necessariamente um indicativo de um monstro na terminologia. Então, por exemplo, nós temos os centauros, que não é visto como um monstro. Qual é a figura, assim, que a gente pode dar o exemplo de que é visto, então, como os monstros, né? Eu te diria nenhum. Nenhum. O que há, na verdade, é isso, é uma outra separação, são outras categorias fundamentais. Então, uma categoria fundamental para a poesia examétrica arcaica e também para o mundo antigo é a categoria mortal e imortal. Então, essas criaturas, muitas delas são imortais. E mesmo quando elas são mortais, elas são geralmente filhas de divindades, né, Adriane? E aí, o que acontece? A nossa categoria fundamental para entender os seres não é mortal e imortal. Geralmente é humano e não humano. E aí é um processo, né, que foi desembocar no antropocentrismo, enfim. Mas o que acontece é que essas criaturas, elas são vistas como parte ou do mundo natural. Então, se você for a alguma determinada região, lá habita uma criatura. Como a Hidra de Lerna. Exatamente, como Só a tem lá. Hidra. A Hidra mora num lago que tem o nome, inclusive, da criatura. A Piton, né? Né? Exatamente, que deu origem a um santuário importantíssimo. E o que a Piton tinha de monstruoso? Ser uma serpente grande e desafiadora. Né? E é muito curioso porque essa foi outra coisa que eu me defrontei no doutorado, mas isso ficou muito sutil, eu não explorei isso. O termo Drakon, né, que a gente geralmente traduz, significa serpente, a gente geralmente traduz, eu vejo muito traduzido por dragão. Dragão. Mas não há dragão, de fato, na mitologia grega. Então, assim, é uma distorção que ocorre na tradução dessa concepção de uma serpente que é extraordinariamente grande, poderosa, feroz. Mas eu te diria que não, existem criaturas que podem ser consideradas mais relacionadas ao âmbito divino, criaturas que podem ser relacionadas mais ao mundo natural, mas se todas elas fazem parte de uma categoria monstro, é isso o que a tese, no final das contas, concluiu que não. Então seria essa questão do monstro, né? Você comentou também no livro que tem essa mudança na Idade Média. Sim. E então talvez possa ter chegado pra gente essa confuso, né? O que seria o monstro ou não a partir dessa mudança. Eu acho que uma coisa importante para a gente que trabalha com o mundo antigo, que fica muito evidente, é que as palavras mudam de sentido. Inclusive, uma palavra em Homero muitas vezes não tem o mesmo sentido em Aristóteles. Então, as palavras têm uma história, né? Elas mudam de sentido e, obviamente, também elas mudam de forma. E, às vezes, a forma se mantém muito próxima, mas o sentido pode ser muito diferente. Então, existe
existem todas essas complicações, né? E o que acontece muitas vezes é porque o monstro vem do monstrum no latim, a gente acha que isso é uma transposição ok, né? Então, estou usando até um cognato, olha, né? Nosso monstro veio do monstrum latino. Mas o que acontece, na verdade, é que a palavra monstro no latim, ou a palavra peloriteras, as palavras peloriteras no grego, elas correspondem a uma concepção que está dentro, imbuída de um universo que ainda não foi desencantado como propõe o Max Weber. E que é um conceito, esse conceito do desencantamento do mundo foi muito bem explorado por um professor da sociologia aqui da FEFELESH, já falecido, o professor Flávio Pierucci. E é o Flávio Pierucci, que consegue dar para esse conceito que aparece aqui e acolá em Max Weber uma explicação de todos os passos do conceito em Weber e como esse desencantamento do mundo, esse processo de desencantamento do mundo, ele vai ocorrendo ao longo de milênios. Então, o mundo antigo é um mundo ainda bastante encantado, no sentido de que ele ainda não passou pelo processo de desendeusação do mundo, que é inclusive um termo que o próprio Pierucci utiliza. Então, os deuses, eles ainda fazem parte do mundo cotidiano das pessoas. Eles intervêm nas ações humanas, no mundo da poesia hexamétrica, nas disputas. Inclusive, a disputa é uma deusa, né? A deusa Eris. Então, assim, os deuses são aspectos do mundo vivido pelos mortais. Na Idade Média, o que acontece, né, se a gente for seguir esse conceito de desencantamento do mundo, é que há uma remoção, um distanciamento desses deuses, que, com o monoteísmo cristão, né, eles são alçados primeiro de muitos a um, e para um âmbito extraterreno, né? Como se ele ficasse num lugar fora do planeta, como um observador externo. Então, essa concepção é o primeiro passo nesse processo de desencantamento do mundo. É claro que há argumentos que dizem, não, mas o mundo não é totalmente desencantado com o monoteísmo, porque a gente vê as criaturas medievais que ocupam os lugares. É claro Tem que os não. santos e os milagres, né? Exatamente. Então, assim, é um processo que foi observado e teorizado pelo Weber, e eu achei muito oportuno como modo de explicação do que se observa na história desse conceito. E o que muda na modernidade? Bom, a partir do século XVIII e XIX, muda muito. Por quê? Porque com o avanço da medicina, com o avanço dos estudos de anatomia, há uma e também com as grandes navegações já tendo descoberto grande parte do mundo conhecido, que passa a ser conhecido, há uma desmistificação das criaturas. E elas vão passando cada vez mais a fazer parte apenas de um imaginário e não mais do mundo vivido. Né? Então, isso é o que é o que realmente marca essa diferença. É isso o desencantamento. Né? Então, a ciência, o avanço da ciência que traria esse desencantamento, que completaria esse desencantamento do mundo. É engraçado porque se a gente observar, por exemplo, Camões ele também vai abordar ali criaturas de um mito, né, criaturas mitológicas, mas já vai ser um contexto muito diferente do que seria em Homero, né? Então você Sim. vê ali que realmente tem essa diferença, né, as navegações. E mesmo se a gente pensar hoje, mas a gente vive num mundo totalmente desencantado? Claro que não, a gente tem um monte de superstição, a gente acredita
Mas não é essa a questão, porque o processo não é absoluto, né? Isso é muito útil para pensar, eu acho, essa concepção. É. E falando ainda desse mundo divino, dessa esfera divina, a qual os monstros estão ligados, né, essa esfera divina, eu gostaria de perguntar, já que eles fazem parte desse mundo da religião, do culto, eles eram objetos de culto, eles recebiam representações físicas, né? Para a gente interessa bastante as estátuas, mas também nas cerâmicas, também. Como que eles eram nesse mundo da religião do culto grego? Sim, eles recebiam, eles eram retratados na iconografia em cerâmica, em relevo, né, na estatuária, em mosaicos. Sim, eles recebiam, eles eram retratados, representados. Eu sei que a palavra não é, né, muito adequada, porque a gente representa algo da realidade, mas eu acho que cabe muito, porque é uma representação do imaginário também, né? Sim. Daquilo que eles imaginavam. Tanto é que há variações, né, Adriane? Por exemplo, da Hidra. Quantas cabeças tem a Hidra? Um retrata a Hidra com 7 cabeças, outro Dá com 10 trabalho cabeças. fazer 100 cabeças. Exatamente. Não Nem cabem no cabe, vaso. né? Então, eles recebiam, sim, eles eram representados, sim, mas eles não recebiam culto. Não há notícias, assim, ou vestígios que indiquem que eles próprios eram cultuados ou recebiam culto. Mas Apesar eles, assim, da. eram uma prova da ação divina no mundo, né? Porque eles É, tinham essa conexão, né, isso, com os deuses, né? isso. Então, Mas eles quando evidenciavam essa presença divina. Isso. E não, quando eu digo que eles são ligados ao âmbito divino, a Adriane pontuou muito bem. Não estou dizendo que eles eram divindades, Tá. entende? São categorias diferentes. Que é no caso, por exemplo, da Piton. O templo não é para ela, é para Apolo. Exatamente. Mas Entendi. ela faz parte da narrativa que deu origem ao oráculo, ao templo, ao santuário. Certo. É uma conexão, ele é quase como se fosse um intermediário, né? É, Ali entre os Tem, deuses. eu acho que o Pausanias, né, já século II depois de Cristo, é um autor mais tardio. Ele menciona um altar aos ciclopes, num santuário a Poseidon, no Istmo de Corinto. Nossa, foi um esforço para lembrar agora, porque Bem já faz um específico. tempo que eu vi. Aham. Ele menciona esse altar. Então é interessante que é um altar, né, a criaturas consideradas, enfim, monstruosas. Mas eu acho que essa é a única notícia que a gente tem de algum recinto sagrado ser dedicado a uma dessas criaturas que a gente chama de monstruosos. E tem uma coisa interessante, eu também não sei se eu vou me lembrar muito bem, em relação ao termo Pelor. Eu sei que o Ateneu também é outro autor já do século II, III. Ele menciona um festival, isso é muito interessante, a existência de um festival entre os tessálios Que eram ligados à magia ali, né? de Zeus Pelórios. Mas o que eu me lembro é que ele conta, ele dá a origem desse festival. E ele conta que, segundo as fontes dele, esse festival foi a origem da Saturnália. Olha só, Nossa, Nossa, eu não me lembro onde está em Ateneu, por favor, depois eu posso passar para vocês, mas o lugar preciso eu não me lembro. Ele menciona que esse festival Azeus Pelórios é um festival que é a origem da Saturnália e que foi instituído porque foi instituído na Tessália pelo rei Pelasgo, que é um rei
a gente diz mitológico, né? Que um homem chamado Pelorus teria teria testemunhado um terremoto tão extraordinário, olha só, Pelorus, algo ligado ao que é extraordinário, um fenômeno natural de grandes proporções, que teria afundado uma cadeia enorme de montanhas e drenado um rio, um grande lago um grande lago nas proximidades, e revelado uma planície extensa, fértil, perfeita para habitar, que é onde os pelasgos vão se instalar. Então é um mito de origem de como os pelágios teriam se instalado na Tessália. Incrível. E eu lembro também, assim, apesar deles não receberem culto, mas em uma disciplina lá do Museu de Arqueologia, eu vi uma telha romana com a górgona. Não, a górgona, ela é ubíqua. Ela aparece em tudo, né, Adriane? Porque existe um valor apotropaico em relação a Isso. determinadas criaturas, que elas afastam o mal. A górgona, por exemplo, é uma das criaturas que mais se usa com esse valor apotropaico, inclusive em escudo. O escudo de Atena, né? Exatamente. Então tem essa dimensão quase que mágica ali, né? Um Uhum. contra-feitiço, Sim. talvez, Uhum. alguma coisa assim, apotropaica. Interessante. E, Camila, a nossa última pergunta. Nossa, gente, falei demais. Não, Tá tá ótimo. ótimo. Desculpa, Adriana. Não. Imagina, um prazer te ouvir. Não, eu queria só, se puder contar pra gente, por que que você escolheu o corpus da poesia isométrica para o seu trabalho? Porque ficou no trabalho de criaturas prodigiosas. Mas no pós-doc você estendeu. Entendi. Então, vou dividir a resposta em duas Pode também. ser. Pode O que ser. aconteceu Uhum. foi que a poesia isométrica sempre foi meu corpus de pesquisa, já desde a graduação, quando eu fiz a iniciação científica. Então, eu sempre trabalhei com Homero, já desde a graduação. E também sempre gostei muito da poesia de Hesíodo e dos hinos homéricos, porque esse âmbito divino sempre me interessou muito. Então, a escolha não foi bem a escolha da poesia isométrica como corpus. O que mudou da minha trajetória, graduação, mestrado para doutorado, foram os monstros, né? Uhum. E aí eu posso responder o que me levou aos monstros. Perfeito. Na época, um período entre o mestrado e o doutorado, eu estava trabalhando no mercado editorial, com livros infantos juvenis, em sua maioria. E é uma literatura que eu sempre gostei muito, e a literatura infanto-juvenil, ela é, né, recheadíssima dessas criaturas fantásticas. E o Christian Werner, de forma muito perspicaz, chamou a minha atenção para o fato de que essas criaturas, elas não eram muito bem estudadas, não havia muita coisa, muita bibliografia a respeito. Se fala muito dos deuses, se fala muito dos heróis, mas havia pouco ainda há pouco material sobre essas criaturas. E o projeto inicial tinha o propósito de estudar o papel narrativo dessas criaturas em Homero e Hesíodo. E foi depois que eu entrei no doutorado já, quando eu me detive mais na poesia, nessas passagens, em toda a terminologia, que aí veio o problema com a categoria. Que é, olha, parece-me que esta categoria não está lá. Então, essa foi a E história. é um trabalho anterior. Você primeiro tem que categorizar para ver onde tem as passagens, né? Exatamente. Então, foi uma coisa meio circular É. o meu trabalho de pesquisa durante a tese toda. Que é, uma vez que eu identifiquei que não há, então, peraí, o que é que há? Né? E como é que eu volto, então, para essas criaturas?
Foi fundamentalmente E eu acho que o seu trabalho isso. foi o primeiro aqui no Brasil sobre monstros, né? Eu não me recordo de nenhum. Existe a Mari Del Priori, que foi professora aqui, eu acho que atualmente ela é professora no Rio. Ela faz um trabalho sobre monstros, Legal. mas no contexto da literatura, eu acho que das narrativas de viagem, mas no Brasil. Havia pelo menos um grupo na UFMG sobre monstros na literatura, coordenado pelo professor Júlio Gerra. E há publicações a respeito, né, de monstros, essas criaturas pontualmente, na antiguidade, por classicistas, mas eu acho que um trabalho mais extenso, né, uma tese assim dedicada a isso, possivelmente foi o meu. Por isso que foi premiada, né? Tem uma razão. Então é isso. Só deixa eu mostrar de novo o livro dela, porque infelizmente o livro está esgotado, porque a Humanitas acabou encerrando as atividades. Mas como foi fruto da tese de doutorado dela, vocês conseguem encontrar no repositório de teses e dissertações aqui da USP, que é online. Vocês podem fazer o download lá, tem essa facilidade. Vocês encontram também aqui nas bibliotecas da USP, na Florestan Fernandes, com certeza tem. Tem. E vocês conseguem encontrar para vocês lerem a tese de doutorado Onde Vivem os Monstros, Criaturas Prodigiosas na Poesia de Homero e Hesíodo. Mudou o nome quando foi publicado ou é o mesmo nome? O nome da tese, em vez de ser Homero e Hesíodo, é a poesia hexamétrica arcaica. Que aí, Arcaico. claro que para o livro eu tirei o hexamétrica arcaica e coloquei Assusta um Homero. pouco. É muito específico. Mas vocês conseguem encontrar eles, então, no repositório Poesias da Métrica Arcaica, onde vivem... Inclusive, a professora Adriane fez parte da banca de qualificação e de defesa da tese. Tive esse privilégio de ler em primeira mão. Responsável por aprovar, né? Então, é isso. Então, agora a gente vai passar para as perguntas para a professora Adriane. Então, agora a gente vai fazer um pulo, né? Lá do período arcaico, vamos para o período clássico da Grécia Antiga. E o que nos interessa muito do teatro é o aspecto material, que é o cerne do nosso núcleo de estudos. Então, a gente vai começar do mais básico. Então, a gente vai perguntar para a professora Adriane onde as peças eram performadas, quais eram suas peculiaridades, né? Com relação à estrutura arquitetônica mesmo, o espaço, acústica, a gente sabe, né? Tem sempre essa lenda lá da moedinha lá que você joga no meio para ver se a acústica é boa do teatro. Assento, palco, toda essa montagem cenográfica, o que que a gente sabe desse A gente sabe aspecto? muito e sabe pouco, né? Quando a gente se refere, porque o edifício do teatro grego, ele faz parte do nosso imaginário, né? É dos prédios mais conhecidos, das imagens mais divulgadas quando a gente pensa no período antigo. A gente está aqui a poucos metros, a gente está gravando esse programa na USP, a poucos metros de uma versão minimalista do teatro grego, muito pouco utilizada aqui na faculdade, né? E o que é o teatro grego? Ele se caracteriza por 3 elementos. Um espaço circular, que denomina-se orquestra, que é onde evoluiria o coro cantando e dançando, em torno desse espaço, como que abraçando numa forma semicircular, os assentos, né, do público, onde se colocaria o público, e diante dele, à frente dos assentos, depois da orquestra, o edifício cênico e o palco, onde evoluiriam os atores, né? E tudo isso a gente imagina em pedra, né? Agora esqueçam isso. Então, quando a gente está falando do século V, que é onde foram encenadas as peças que são icônicas dessa tradição dramática grega, né? Sófocles, Ésquilo, Eurípides, Aristófanes, etc., não tínhamos teatros em pedra, né? O teatro em pedra em Atenas é de meados do século IV, né? O teatro de Licurgo. Antes disso era em madeira, né? E eles, durante um certo período, era construído para os festivais dramáticos
e desmontado depois. Então, está mais próximo de um picadeiro do circo, a gente pensar no circo e nos assentos do circo, né? Do que dessa imagem que a gente tem dos grandes teatros que sobreviveram, né? O Teatro Epidauro, que é o principal representante desses teatros. Agora, eu gosto de comparar muito, né, essa evolução do edifício cênico com uma coisa que é muito própria da gente no Brasil, que é o desfile de escola de samba. Porque a gente tem que entender que o gênero dramático, ele é performático. Todo o gênero da poesia arcaica é performático, né? Foi performático. Mas o drama, ele surge enquanto performance, né? Você precisa de atores, você precisa de coro, você precisa de um espaço para acomodar o público, né? Agora, esse espaço, ele não existia, ele existia para outras atividades, mas ele tem que se conformar às necessidades desse gênero, e ao mesmo tempo esse gênero, ele é impactado pelo espaço, e eles vão se modificando, né, com o passar do tempo. Uma modificação no espaço acarreta uma resposta na formatação do gênero e vice-versa. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em escolas de samba, quando eu comecei a acompanhar pela televisão com meu pai, lá, TV preto e branco, se fazia na rua, qualquer rua. Você pegava uma avenida mais larga e todo ano se montava aquelas arquibancadas com andaimes para acomodar o público. Antes disso, nem isso, as pessoas ficavam de pé procurando assistir, porque é um cortejo, né? E tinha uma limitação para esses carros alegóricos, porque tinha fiação, né, elétrica, tinha semáforo, não podia fazer muito elevado, muito alto. E aí alguém teve a ideia de fazer o sambódromo. O que é o sambódromo? Né? Essencialmente, você mantém o trajeto viário, é uma grande avenida, mas mais larga, com arquibancadas de concreto e altíssimas, elevadíssimas, e sem fio nenhum. Isso impactou o desfile. Os carros passaram a ser uma coisa gigantesca, monstruosa. Porque senão não aparece, porque o público está lá no alto, eles têm que ver aquilo lá. A comissão de frente, que antes apresentava a escola, eram sambistas que vinham assim em linha, os senhorzinhos, né? Todos enfatiotados, né? Os sambistas. Desapareceu isso no sambódromo. Passou a ser uma comissão de frente que conta um enredo, que é coreografada, que tem um carro cênico, né? Grande, porque senão não é visível. Esse ano, eles instituíram a luz cênica. Então, teve escola que já aproveitou, apagou toda a luz de uma ala, Messala e porta-bandeira tinham LEDs na roupa para aproveitar esse recurso cênico. Então, impactou o desfile, o fato de você ter criado um local de apresentação, né, que, por sua vez, emulava o antigo, que era feito na rua. E a mesma coisa aconteceu no teatro. Então, no século V, primeiramente, e Ésquilo talvez ainda tenha pego essa fase, o teatro era apresentado na Ágora, os festivais dramáticos, as apresentações dramáticas na Ágora da cidade. Né? Então, você montava e desmontava tudo lá. Né? E depois passou-se para onde hoje está o Teatro de Dioniso, numa encosta da Acrópole, né? Mas ainda nesse esquema, você montava e desmontava. E mais, um dos maiores especialistas da arqueologia dos teatros gregos, é um francês de nome italiano, Jean-Charles Moretti, né? Professor em Lyon. Ele, então, fazendo uma revisão bibliográfica, né, dos estudos sobre teatro, ele fala assim, bom, então, o que a gente sabe hoje é que esse teatro do século V, lá da Acrópole, ele era em formato de pi. A arquibancada não era semicircular, era em formato de pi, que é o pi, a letra grega, né? Então, e a orquestra era retangular, ela era inserida nesse pi, né?
E depois você tinha um palco que era um estrado que não era muito elevado, e o fundo cênico desse estrado, você tinha uma esquené, uma cena, porque os atores tinham que se caracterizar, trocar de roupa, etc. Mas um fundo cênico, você só tem evidência da necessidade dele com a Orestio de Ésquilo, que é do ano 458, porque quem leu a Orestio de Ésquilo, especialmente o Agamemnon, sabe que essa troca do dentro da casa com o fora é muito importante, né? Você ouve coisas de dentro, tem a ansiedade da Cassandra fora querendo saber o que está acontecendo dentro. Então, você tem ali uma parede cênica e atores que entram e saem por ali, né? Isso podia existir antes? Podia, mas a gente sabe que a partir dali que isso certamente foi incorporado, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa da gente pensar. E a gente tem evidências, por exemplo, Aristófanes, aqui na peça Tesmoforiantes, né? Que é uma peça muito metateatral, né? O Eurípides é um personagem da peça, as mulheres querem processá-lo, porque ele fala mal das mulheres, muitas personagens, mulheres com comportamentos questionáveis. Daí o coro fala assim: sempre que se reuniam espectadores, theatai, e coros trágicos, coros tragicóis, ele falava mal da gente, dizendo que nós éramos bêbadas, que nós éramos promíscuas, etc. E os maridos, quando voltavam, eu traduzi essa peça, voltavam do teatro. Mas não é teatro que ele diz lá, ele diz ícria. E o que é ícria? São as pranchas, as arquibancadas, né? Daí é uma evidência que ainda naquele momento você tinha essas pranchas, essas arquibancadas. E o Moretti fala que você escavando encontrou as bases onde você montava essa estrutura das arquibancadas. Ainda hoje que o teatro já é um teatro em pedra, né? Então isso é muito interessante, muito curioso a gente pensar nessa estrutura, né? E agora, teatro, a etimologia tem thea, né? É o lugar onde você vai para ver, para assistir. Então, a visualidade tem um apelo visual muito grande, né? Então, outro tipo de poesia, você ia ver a performance, mas você estava mais interessado em ouvir. Ali você ia ver os atores. Mas a acústica era fundamental. Todo mundo que lê uma tragédia grega, uma comédia grega, sabe que aquela quantidade de texto, tamanho das partes corais, dos relatos de mensageiro, eles foram compostos para serem escutados, né? Então, a acústica dos teatros, ela é sempre destacada. E tem muito estudo de físicos sobre ele, não é um mito que você ouve eu, quando fui em Epidauro, sentei lá em cima, eu vi alguém riscando um fósforo, né? Agora, por que que tem essa acústica tão boa? Em primeiro lugar, porque eles queriam ouvir. Em outras épocas da história do teatro, você tem teatros ruins, em que as pessoas não queriam ouvir, e a acústica era ruim. Mas lá eles queriam ouvir. Mas o que faz uma boa acústica? Em primeiro lugar, os teatros têm que ser construídos em lugares silenciosos. Então, a passagem do Festival Dramático da Ágora, que é no centro da cidade, um lugar de muito movimento, para a Acrópole, favorece isso, né? Em segundo lugar, você tem a plateia, que é construída, em geral, no encosto de uma montanha, o que já faz com que o som, né, fique mais circunscrito, não tem uma difusão ampla do som, né? E outra razão que costumam dar é o fato do teatro ter uma disposição geométrica, né? Então, os atores estão no centro e a voz vai se irradiar, né? Eu não entendo nada de física, mas os físicos dizem que isso é fundamental, mesmo sendo ao ar livre, porque não era fechado, era ao ar livre, concorria com outros barulhos, né? O próprio público devia ser barulhento, né? Mas isso, então, fazia com que a acústica, né? Favorecia a acústica desses teatros.
E uma outra coisa do teatro também que chegou pra gente até hoje, assim, é forte, são as questões das máscaras, né, que eles utilizavam nas apresentações. E tanto que a gente tem, né, um dos emblemas que a gente tem do teatro hoje é máscara cômica, máscara trágica, que é usada até hoje. E eram poucos atores, né? Então eles revezavam nos personagens e trocavam de máscaras. E como é uma coisa bem material, a gente queria conhecer um pouquinho mais também. A senhora tem informações, tem, né, os estudos sobre essa questão da máscara, o material, como funcionava, a questão de Então, figurino também, né? Não só. é uma coisa que diferencia muito a arte de representar da antiguidade da que é mais familiar para nós, embora o uso de máscaras não seja uma exclusividade do teatro grego, né? Por exemplo, você pega o teatro japonês e outros, né? Em que você tem um uso, especialmente quando é um teatro ritualizado, de máscaras, né? Mas eu brinco sempre com os meus alunos quando eu vou dar tragédia, né? Que o Édipo entra em cena e ainda, quer dizer, tem uma peste assolando a cidade, mas o pior ainda não aconteceu. Mas ele já entra com cara de tragédia, né? Porque a máscara é fixa. E o que a gente valoriza quando a gente vê um ator desempenhando, ainda mais depois do cinema e depois do close, do zoom, do close, é a expressão, né? Você pensa um teste para um ator, né? Faz cara triste, faz cara alegre, faz cara de surpresa, né? Não tinha isso. Essa não era uma habilidade do ator, a expressão facial, né? Agora, essas máscaras, elas têm dois elementos, duas questões importantes para ressaltar. Primeiro, a ligação com o culto dionisíaco, porque Dionísio era cultuado a partir de máscaras, muitas vezes. Sob forma de uma máscara. Por outro lado, essa questão que você mencionou é muito importante, né? Você tinha um número fixo de atores, 3 para tragédia, supõe-se que 4 para comédia, e às vezes você tem 17 personagens, você tem 12 personagens, né? E aí? E aí os 3 atores vão ter que dar conta dos 12 personagens, né? E uma forma de diferenciar é usando máscaras diferentes. E também os atores eram todos homens, né? E eles iam fazer os papéis femininos, eles iam usar máscaras que trouxessem essa caracterização. As máscaras, então, do que elas eram feitas? A gente sabe pouquíssimo, porque a gente não tem máscaras da antiguidade. O que a gente vê de máscaras são objetos, digamos assim, decorativos, né? Feitos de cerâmica ou representações de máscaras nos frisos de templos, em objetos, né? Então, lógico que você não usava aquelas máscaras, isso seria pesadíssimo, não dá. Então, quem estuda as máscaras tem hipóteses, né, de que elas fossem feitas de couro, né, moldadas no couro, ou que elas fossem moldadas numa espécie de linho, papiro, né, quase num papier-mâché, que você fizesse essa máscara. E ela já vinha acoplada à peruca, tudo. Você colocava ela assim por inteiro, né? Então, fazia parte dessa experiência do teatro. Tem gente que fala que se ouvia tão bem porque nas máscaras tinha algum dispositivo para amplificar a voz, né? Nada disso parece comprovado que houvesse isso ou que houvesse a necessidade, né? Agora sim, aquelas bocas, das máscaras, tanto as máscaras trágicas quanto as cômicas, é uma boca escancarada, é uma boca muito grande. Uhum. Não só para o ator poder falar e a voz dele se projetar, mas também porque por ali ele olhava, porque a máscara atrapalhava a visão dele, ele não conseguia ver como alguém sem máscara, né? Para não cair lá do estrado, não esbarrar, ele tinha que olhar, né?
Acho que a gente tem também uma representação em afresco, se eu não me engano, né? Muitos afrescos, mosaicos, né? Nos vasos. Dá para perceber quando se representa uma máscara, né? E eu acho que um outro elemento emblemático, mas talvez por outros motivos, né, não tanto pela visualidade como as máscaras que a gente tem no visual, é o recurso da máquina, né, que a gente sabe pela expressão Deus ex machina, que significaria hoje um final inesperado, um final abrupto, talvez assim, né, meio mal ajambrado, talvez. E a gente queria saber um pouco sobre o sentido literal dessa máquina, como era esse uso e como os antigos viam esse uso da máquina no teatro. Sim. Olha, o Aristóteles, por exemplo, não gostava e era bastante crítico. Ele dizia que quando o poeta não tinha recursos dramáticos, né, não sabia conduzir a peça para um final, né, que fosse lógico em vista do enredo, ele apelava para um deus, né, sobre a máquina, sobre o guindaste, e o deus resolvia tudo e não tinha mais discussão nenhuma, né? Então tem essa associação com um final que fosse arbitrário, digamos assim, e inartístico do ponto de vista do Aristóteles, né? Mas eu acredito que fosse um recurso bastante popular, né? Bastante popular entre os espectadores, né? Porque imagine, então o que que era a máquina? Ela era um guindaste, né? Que alçava um ator sobre uma plataforma acima do palco, né? Acima do palco. E ele era usado, sobretudo, para a representação de divindades, de deuses. Então, por exemplo, Medeia aparece nesse Deus ex machina, e isso é um argumento forte de que ela não era vista como uma mulher, uma mortal comum, mas ela, neta do Sol, né, estava imbuída ali de características divinas na peça do Eurípides, né? Então, o guindaste, ela era usado nessa circunstância, em que você tinha que pôr um deus em cena e o deus não ia se misturar com os homens, né? Então, ele aparece lá do alto, todo mundo olha para ele, uma coisa meio espetacular, né? Eu tinha outros equipamentos também desses recursos, né? O enciclema, que é uma plataforma rolante que era impulsionada por detrás da cena, da fachada cênica, pela porta que havia lá, que geralmente era a porta de uma casa, de um palácio, e convencionalmente se representava o interior da casa, né? Não era o. Porque a pessoa não sai, porque às vezes é um corpo morto, teve uma morte dentro da casa, né? E as mortes não eram representadas durante o espetáculo, mas os corpos eram exibidos. Então você abria a porta para ver o que estava acontecendo lá dentro, né? E essa plataforma era rolada e você via então a cena, né? E mais, já na época do teatro helenístico, você tem a boca de Caronte, né? Que era um tipo de alçapão que ficava por baixo da orquestra, né? E dali também você podia subir alguém, descer alguém, né? Uma coisa meio espetacular, né? Então são recursos que você tinha, né? Para produzir efeitos, né? Específicos, né? Dentro do teatro, em vista das convenções, né? Convenção de tempo, de espaços, limitações físicas, né? Então você se valia desse maquinário, né? Nossa, muito legal, né? É muito Esses legal, era detalhes, muito bem assim. desenvolvido, né? Não era uma coisa É, ali primitiva. e eu tenho uma dúvida, como a gente sabe que eles usavam esses recursos? Nos registros das peças tinham essas indicações, ou é por escavação, assim, como que a gente sabe que existiam essas máquinas na, no... Porque assim, se a Aí, gente vai ler um livro hoje que já está editado, tá, traduzido, a gente não sabe necessariamente que a Medeia apareceu tá. com recurso assim. Aí um exemplo, um registro ótimo fazem os comediógrafos, o Aristófanes.
Porque os comediógrafos não usavam Deus ex machina da forma como a tragédia usava, para pôr em cena um Deus. Aliás, todo o uso do maquinário na comédia é um uso paródico da tragédia. E o comediógrafo ele faz questão de chamar atenção para isso. Então, se a gente pegar a peça do Aristófanes, que é a Paz, na Paz, um camponês chamado Trigeu, ele quer ir até o Olimpo resgatar a deusa Paz, que foi aprisionada pelos deuses e tal. Tem a Guerra do Peloponeso, ele quer ir lá resgatar a paz e celebrar as tréguas. E aí ele vai montado num besouro, né? É um personagem cômico, vai num besouro que come excrementos, mas é uma paródia do Belerofonte, com o Pégaso e tudo. Então ele levanta voo com o besouro, né? Numa máquina, né? E aí ele fala, o ator cômico fala: cuidado, maquinista, não vai me derrubar aqui desse guindaste, né? Senão eu vou me arrebentar todo, né? Sim. Então, por exemplo, você tem esse dado, Muito né, poético ali. nas próprias peças, mas o Moretti fala que você acha as bases dos guindastes, né? Eles eram de madeira, né? Os guindastes eram, eles não Não sobreviveram, como. né? Uhum. Mas a base, em geral, era uma pedra que você ia colocar, né? Uma sapata, como a gente fala em construção, né? Que você tinha que fazer o contrapeso, senão aquilo lá caía e derrubava mesmo, né? Os atores, o ator que Então, estava por lá em exemplo, nas cima. nuvens do Aristófanes também, quando o Sócrates aparece, ele está no alto, Isso, provavelmente ele provavelmente está lá em cima, de um guindaste. de um guindaste, exatamente. Sim. Nossa, muito legal. Essa Muito bom. parte eu não conhecia os detalhes. A gente não estuda muito também, É, né? Mas é não, super não. A interessante. gente acaba sempre no texto, né? Acaba não aprofundando nisso. E eu queria comentar também agora de um livro, né? No outro livro que a senhora tem com a professora Zélia de Almeida Cardoso, que é A Representação dos Deuses e do Sagrado no Teatro Greco-Latino, e de como o teatro estava conectado com os rituais e com os cultos. E a senhora poderia falar um pouco para a gente sobre essas conexões? Sim, esse livro é uma coletânea que a gente organizou como fruto de um dos colóquios desse grupo de pesquisa, né? O grupo Estudos sobre o Teatro Antigo. Né? Então, a gente fica 2 anos debatendo um tema, lendo textos teóricos e apresentando estudos, e depois a gente faz esses colóquios. E esse aí foi dedicado a esse tema, né? Do sagrado e do divino no teatro. Né? Também foi aqui da Humanitas, então também é um livro que só está acessível agora nas bibliotecas, E esse etc., aqui nem né? tem a tese, né? É, É só na biblioteca mesmo. é. E, bom, ah, a conexão do teatro grego com os cultos de Dioniso, né? Ela é bem estabelecida, ela é bem conhecida. Eu mesmo disse para vocês que os festivais migraram da Ágora para a Acrópole e eles ficaram ao lado do templo de Dioniso Eleutério, né? E antes dos espetáculos propriamente ditos, você tinha uma série de procissões e outras ações culticas, né? Voltadas à celebração do Deus, né? A estátua do Deus era levada do templo até a cidade, depois voltava para o templo, né? Então você tinha toda uma conexão forte com o Deus, como eu disse, é um Deus que era cultuado sob a forma de uma máscara em certas ocasiões, é um Deus da ilusão, né? Ele é capaz de tanto nas bacantes, a gente vê nas bacantes, né? Como as bacantes elas são tomadas por uma espécie de alucinação, ilusão, de que o Penteu, rei de Tebas que vai espioná-las, ele é um leão. E elas perseguem e despedaçam ele como se ele fosse um leão.
e só aos poucos a mãe vai percebendo, com a cabeça já fincada, né, no tirso, ela vai perceber que é o filho, né? Então é um Deus que é capaz de produzir essa ilusão, né, que tem a ver com o teatro, que é uma arte da ilusão, né? Mas mais do que isso, os festivais dramáticos foram fomentados em Atenas pelos tiranos, por Pisístrato, né? E os tiranos, eles tinham todo o interesse em trazer novos deuses, né? A patrocinar o culto de novos deuses mais populares, menos aristocráticos, para procurar limitar, né, o poder político da aristocracia rural, né? Então, eles vão dar forças ao culto de Dioniso. E os festivais dramáticos, eles vêm para tornar esses festivais ainda mais é, 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 interessantes, né? Chamativos na cidade. Então, é um festival que vai atrair gente de toda a Grécia, né? No período das navegações, as grandes Dionísias, né? Então, há uma relação. É interessante porque se há todo esse contexto religioso ligado ao festival, ele está inserido nos festivais em honra ao Deus, temos todas essas procissões em honra a Dioniso, os enredos das peças, né, pouco falam de Dioniso. A gente tem algumas exceções das peças que chegaram até nós, as bacantes, por óbvio, do Eurípides, ou as rãs, do Aristófanes, não é? Mas, em geral, as tragédias, elas vão tratar dos heróis, os grandes heróis, né? Muitos ligados aos poemas homéricos, mas não, aos ciclos épicos, né? Mas não necessariamente, a ponto de se criar um ditado que era Uden proston Dionisa, nada a ver com Dioniso, né? A pessoa ia ver a peça no Festival de Dioniso e não tinha nada a ver com Dioniso, né? Então, virou um ditado para você se referir a qualquer coisa que não fazia sentido, que não tinha nada a ver, né? Mas essa relação vai continuar a ser explorada a partir do século IV, quando os autores se reúnem em sindicatos, um sindicato muito poderoso, né? E não são só atores, é todo mundo que trabalha com espetáculo teatral, né? Pessoal que trabalha ensaiando os coros, que trabalha com cenografia, que trabalha com os músicos, né? Que tocam durante os espetáculos, eles vão formar esse sindicato que são os atores de Dioniso, né? Eles vão continuar se identificando por essa relação com o Deus, né? Muito interessante. Até hoje. Até hoje. É. Até hoje. Até hoje tem essa. É. E uma das coisas que nos chama muito a atenção com relação ao teatro, né, é que é um fenômeno do período clássico, digamos assim. E pelo menos o que nos restou é do período clássico. E a gente tem pouca coisa, por exemplo, do período helenístico. A gente tem a Alexandra, né, que a gente até se questiona se é algo teatral, mas a gente tinha o helenístico aqui na USP, que a gente chegou a ler, do Licofrão, Alexandre, né, Cassandra, e talvez seja a única peça integral que a gente tenha desse período helenístico. E a gente queria uma explicação. Por que não sobrou nada desse período? Ou por que sobrou pouca coisa? O que aconteceu? Então, vocês me fazem perguntas difíceis. O Simon Hornblower, né, que é um especialista nesse teatro helenístico, ele diz que milhares de tragédias foram escritas nesses 3 séculos que delimitam o período helenístico, que a atividade dramática era extremamente popular, né? Não só tragédias, como comédias, e aí a gente sabe, inclusive, da comédia latina, que surge nesse período, muito inspirada na comédia nova grega, né?
Mas também drama satírico, você tem um revival assim do drama satírico, e mimos e pantomimas, né? Muito populares os mimos, as pantomimas, etc. Né? E, bom, é o que eu sempre falo para os alunos quando eu estou no primeiro ano. Vocês acham que os deuses gregos são figuras mitológicas, invenção e mentirinha? Então, por que os gregos se deram o trabalho de construir tantos templos? Né? Não é uma Disney, né? Os templos estavam lá porque eles iam cultuar aqueles deuses. A mesma coisa teatros. Para onde você olha, tem teatro. Né? Na Grécia toda, na Ásia Menor, em todo lugar que foi um grego ou um romano, você vai ter um teatro grego lá. Né? Então, não há por que duvidar que era extremamente popular. Né? Bom, então, realmente, das poucas peças que a gente tem integral é a Alessandra. Agora, a Alessandra, nossa, se ela foi encenada. Isso é chato. Não, eu acho um texto maravilhoso, mas ele é um texto dificílimo, né? E você teria que ter um ator virtuose, né? É um monodrama, como chamam, né? Você tem em trímetros jâmbicos, mas é só um personagem naquele. Mas era uma época de atores virtuosos e de virtuosismos, o período helenístico. Então, talvez, mas ela tem muitos, assim, elementos particulares, né? E eu acho que ela sobreviveu porque ela circulou muito por escrito. Era uma coisa muito mais para você ler do que realmente apresentar. Agora, a gente conhece muitos desses dramaturgos, nomes, listas de peças. Eles, eles formavam um círculo em torno do Ptolomeu Filadelfo, em Alexandria. Eram conhecidos como a Pleiade, né? Um nome assim pomposo, a Pleiade, né? Moschion, o Homero de Bizâncio, enfim, você tem vários, o próprio Licofronte. Então, você tem vários autores desse período que se dedicaram ao drama, não exclusivamente, porque o helenismo quebra com essa questão, né, de um autor dedicado a um gênero que vem do período arcaico, do período clássico. E por que não chegou até nós, né? Uma pesquisadora, agora eu esqueci o nome dela, eu sei que o último sobrenome é Toma, acho que é uma polonesa. Ela publicou um livro com fragmentos do drama helenístico, acho que da tragédia helenística. E esses fragmentos nos chegaram em diversas fontes, citações indiretas em outras obras, papiráceas, né? E ela diz que ela acredita que esses poetas foram vitimados pelo que o período helenístico tem de mais característico, que é a erudição e a biblioteca. Então, a biblioteca começou a formar os cânones dos autores, né, de referência. E já para a biblioteca, a referência em tragédia era Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Né? Inclusive, você tinha várias reapresentações de peças desses autores nesse período. Né? E com isso, os autores contemporâneos perderam espaço. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando se tinha biblioteca, se eles circulavam tão próximo ao Ptolomeu Filadélfo, como é que não, né, não entrou, né? Aí tem aquela coisa, né, de quando você muda do papiro para o códice, o que não passou para o códice desapareceu, então está muito em função do que estava sendo ensinado na escola, o que estava no cânone, né? E isso que deve ter acontecido com esse. Fechamento Ou desse então é cânone. o começo da maldição do texto de teatro. Porque até hoje, por exemplo, eu trabalho com recepção do teatro antigo hoje. É muito difícil você conseguir um texto de teatro. É. Muito, muito. Pouca gente lê Porque também, a pessoa fala, eu ultimamente. vou no teatro assistir, por que eu preciso ler? Não preciso ler. Só se o autor fica, um Shakespeare, vou ler um Shakespeare. Mas se eu vou ao teatro hoje, por que eu preciso ler a peça? Primeiro, né? Depois, às vezes, se publica em edições tão pequenas que elas Não tem muita circulação. não circulam, desaparecem. Né? Trabalhando com uma Antígone agora, Antígone América, de um autor que é o Carlos Escobar,
foi publicada, assim, por um grupo de teatro, uma única, assim, eu tive que sair atrás. Falei, gente, quem tem isso? Aí me passaram um PDF. Não é fácil, realmente. Então, talvez tenha começado naquela época essa maldição, assim, Pode ser. do texto do teatro, né? Pode ser. E eu lembro também do grupo da helenística, que a gente também, me corrija se eu estiver errado, também com o helenismo, teve que fazer mais peças itinerantes, assim, apresentações itinerantes. E aí voltava um pouco aquela estrutura anterior, que era de madeira, montada em determinado local para ser apresentado. Então talvez tenha um aspecto diferente também dessa circulação. É interessante porque você tinha que adaptar para diversos tipos de edifício, diversos públicos, inclusive representações de caráter privado na casa de alguém, né? Aí, se tinha coro, não podia ter coro, você fazia adaptações. E mesmo essa história do coro, que é muito polêmica, né? As últimas peças do Aristófanes quase não tem coro, ou tem aquela inscrição coro, parte do coro, né? Só. Que se especula que fosse uma canção coral genérica, não especificamente escrita, uma apresentação musical genérica, não especificamente escrita para aquela peça, né? Agora, tem outros autores que encontraram essas inscrições em papiros do período helenístico, que acham que esses papiros, na verdade, eram roteiros para o ensaio dos atores. Então, os atores tinham só a parte que era dos atores, não precisava copiar, era trabalhoso. Não era xerocar, né? Era imprimir, tinha que escrever, era trabalhoso. Então, talvez você não tivesse a parte coral, né? Você tivesse que ter uns coros mais inespecíficos para você poder adaptar para circunstâncias em que a trupe viajava em menor número, né? Então, isso tudo. Mas a verdade é que a gente sabe pouco, a gente tem pouco registro. A gente não sabe tanto. Né? E comparando, professora, as principais diferenças entre o teatro grego e o latino, no que diz respeito tanto ao aspecto literário quanto ao arquitetônico. Ele tem muito contraste do teatro grego para o latino, para o teatro, né? Ah, Do teatro romano. rapidinho, eu vou dizer o seguinte: primeiro eu vou falar rapidinho do edifício no teatro helenístico. Lembra que eu falei da escola de samba e quando você fez o sambódromo, tudo ficou mais magnificente, porque o espaço demandava que os carros fossem maiores, você ocupasse mais o espaço, etc. Né? É a mesma coisa do teatro helenístico, né? O que aconteceu? Você ampliou o espaço do público, fez, digamos assim, plateias superiores, e aí você teve que mexer com edifícios. Os edifícios passaram a ter 2 andares, às vezes 3 andares, porque os atores em cima eram mais visíveis. E, por outro lado, muitas peças não tinham coro, então você não precisava, quando fosse apresentar uma tragédia antiga, você tinha que usar o primeiro andar e o coro, senão você usava. Então já teve um impacto ali no próprio edifício, e já tudo em pedra, né, nessas grandes cidades nesse período, mas que tinham usos variados. Não era só para teatro, era para declamação, às vezes até para luta de gladiador, ainda no teatro grego. Agora, quando você chega em Roma, aí é que a gente não sabe nada mesmo, né, de como esse teatro era apresentado. Né? O que a gente sabe que era apresentado era a comédia romana, de Plauto, de Terêncio, né? Muitos. Quando o teatro é introduzido em Roma, ele vai seguir a tradição do teatro grego. Você tem um teatro romano, as fábulas atelanas e tal, que a gente sabe pouco sobre ela, mas o grande teatro romano que a gente conhece está na tradição do teatro grego. Livio Andronico, que é um grego escravizado, que chegou a Roma, depois foi liberto, ele apresenta nos jogos, nos ludi, né, ali do final do século III a.C., uma tragédia e uma comédia no modelo grego. E a gente sabe que ele produziu muita coisa, a gente só tem fragmentos. E aí você tem essas peças todas de Plauto e Terêncio também no modelo grego, né? Embora às vezes adaptadas para o contexto romano.
né? Então, você tem as comédias palhata, a moda grega, né? E as togata, a moda romana. Bom, a tragédia, o que a gente tem, cênica e tal, que também é um tanto modelo grego, questiona-se se isso foi apresentado ou não foi apresentado, né? Tem muita gente que jura que era para leitura, até leitura dramática, mas, né, não leitura silenciosa, mas leitura dramática. E as comédias não sabem o que foi, mas nessa época os teatros eram em madeira. Era a mesma coisa. Quando você organizava esses ludi, você construía os teatros para aquela circunstância e depois desmontava, ou até aproveitava. Diz que um dos ludi que ficava no templo da deusa mãe, você aproveitava a escadaria do templo para acomodar os espectadores, né? Só construía ali um tablado. E as trupes eram itinerantes, elas viajavam com poucos atores, elas não tinham coro. Por outro lado, você tem uma variedade métrica maior e os espetáculos ficam um pouco espetáculos musicais, né? Então, isso é interessante. Agora, o que é característico da arquitetura romana é o anfiteatro. E o anfiteatro, como o nome diz, é o teatro por completo. Você não tem mais o teatro uma arquibancada semicircular, mas fecha-se o círculo. Como pensa no estádio de futebol, né? Ou melhor, pensa no Coliseu, que é um grande exemplo de anfiteatro, né? O público fica em torno do local de apresentação que fica no centro. Só que raramente você tinha espetáculo dramático ali. O que você tinha eram as lutas, né, de gladiadores, os espetáculos de venação, que eram de caçadas, e aquela coisa horrível de execução de prisioneiros, que muitas vezes chegavam às raias sei lá, como é que eu vou chamar isso, da crueldade de fazer com temática mitológica ou trágica. Então, o Marcial tem um livro que chama Sobre os Espetáculos, dos Espetáculos, em que ele narra algumas dessas execuções, por exemplo, uma execução em que um prisioneiro chamado Catulo, que cometeu parricídio, ele vai ser executado crucificado no meio do Coliseu, no Coliseu, a maneira de Prometeu, ele é fixado como Prometeu na pedra, e aí abrem a barriga dele e um javali vem comer as tripas. Nossa. Então, são coisas desse estilo. Quando eu li o Asno de Ouro, que no final o asno está na arena, né, e ele tem que ter relações sexuais com a condenada, eu não achava que isso acontecia, entendeu? Foi uma grande surpresa saber que essas coisas aconteciam. E às vezes espetáculos de mimo, né? Mas era uma coisa grandiosa, um espetáculo teatral lá se perderia, né? Então, os anfiteatros, eles foram concebidos para outro tipo de espetáculo. Ainda que você tivesse essas encenações como batalhas navais, em que o Coliseu era inundado, né? E você simulava ali uma batalha com barcos, né? Naumaquias, As né? naumaquias, né? É uma coisa bem impressionante, assim, Era um né? outro uso, então, né? Para outros fins, Para digamos assim. outros fins. Mas para a gente encerrar a questão sobre o teatro, a gente gostaria de voltar para a questão da tese de livre docência, né? Cenas de reconhecimento na poesia grega. E a gente queria falar sobre o que seria esse reconhecimento, né? Anagnórisis. E aí explicar mais em linhas gerais o que seria e o que o leitor pode esperar desse livro. Olha, as cenas de reconhecimento, elas são um recurso poético, né? Bastante popular na literatura, ainda hoje, embora também bastante questionável, assim como Deus Ex Machina. Muita gente Sim. acha que é um recurso fácil para pôr fim numa história que perdeu o rumo, por exemplo, né? Então, muita gente faz um mau uso das cenas de reconhecimento, né? Ela é bastante presente tanto na época grega, né? Então, Odisseu voltando para casa e fazendo-se reconhecer por vários dos seus aliados, dos membros da sua família, notadamente o da Penélope, né? Um reconhecimento bem conhecido, quanto na tragédia,
né? E o Aristóteles, na Poética, vai definir a anagnórisis como a passagem do conhecer, agnosis, para o conhecer, gnosis, né? E que tem um impacto direto sobre o destino dos personagens envolvidos nesse reconhecimento. Pode ser para a felicidade, uma mudança, acarreta sempre uma mudança, um reconhecimento, para a felicidade ou para a infelicidade dos envolvidos, não é? Então, todo reconhecimento implica numa peripécia, que é um outro elemento estrutural do enredo trágico. Uma peripécia é uma mudança, uma reviravolta na ação. Alguém, por exemplo, descobre Édipo, né? Jocasta descobre que Édipo é seu filho, né? É uma mudança grande na forma de, né? E que impacta e ela sai de cena e comete suicídio, né? Uma reviravolta, né? Você tem tragédias que têm peripécias que não têm reconhecimento, que a mudança, a reviravolta se dá por outra questão qualquer de enredo. Mas você não pode ter reconhecimento que não venha junto com uma peripécia, né? Então, é um elemento muito popular, muito apreciado, né, pelo público do teatro. E a gente vê que o próprio Aristóteles, que é crítico de parte das formas como se fazia o reconhecimento por objetos, né, deixados como uma criança, um anel, um colar, ou através de uma marca corpórea, né, uma cicatriz, que é o caso do Odisseu. Mesmo Aristóteles, ele dedica um capítulo todo na poética, para cenas de reconhecimento, né? Então, é um tema interessante, um conceito interessante da poética antiga. Perfeito. Então, a gente gostaria de encerrar esse episódio, mas antes eu preciso falar de uma coincidência que aconteceu, porque eu convidei tanto a Camila quanto a professora Adriane, e eu descobri que elas têm um projeto juntas. Então, a gente vai anunciar agora com exclusividade para vocês aqui no podcast sobre o que é esse projeto. A gente também tá louco para saber, né, Lúdia? Sim, sim. A convite do Marcelo Toledo, editor da Madamu, a gente está coordenando e participando de um livro sobre os trabalhos de Hércules, né, ou Heracles, né? Então, esse livro é uma coletânea de ensaios, cada ensaio dedicado a um dos trabalhos, com alguns trabalhos extra, com colegas de praticamente todas as regiões do Brasil, né? De todas as áreas dos estudos clássicos, filosofia, história, arqueologia e letras, né? Trabalhando nesses capítulos. Eu escrevi sobre o javali de Erimanto e a Camila Sobre a Hidra de Lerna. Voltando para os mortos. Não deixa, não tem como. Não. e eu espero que saia ainda publicado esse ano, mas vamos ver, ainda está fechando esse livro, Sim. né? Muito bom. Muito bom. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas para estar aqui com a gente hoje, para essa conversa. E são duas pesquisadoras mulheres super importantes para estudos clássicos aqui. E também gostaria de comentar que nossos convidados recebem a nossa caneca de presente personalizada. E no podcast passado, o Paulo e a Eduardo também receberam, mas a gente acabou não gravando o momento, mas é um presente também de agradecimento. Isso, muitas convidadas, eu acho que estão fazendo um parênteses. As duas estão na fundação da minha carreira, então eu tive Introdução aos Estudos Clássicos 1 e 2 com a professora Adriane, então tive uma ótima apresentação da poesia homérica, me encantei com a Kena Trimalchionis lá no Petrone, então a professora foi muito importante para minha carreira desde o início, então assim como o Eduardo e o Paulo do episódio passado, as duas também têm uma importância muito grande, e como a gente disse, a convite da professora Adriane, a Camila foi lá dar uma aula de poesia, de materialidade em Homero, e isso me fez ver que eu poderia seguir um caminho de intersecção entre as áreas, e eu realmente segui isso, e foi um prazer encontrar ela no Leir depois. Então, é significativo ter as duas convidadas aqui hoje, porque eu acho que eu não estaria aqui, não teria seguido na carreira da forma que eu segui sem as duas. Então, muito obrigado mesmo, viu? É muito, muito bom ter vocês aqui.
Para encerrar, eu gostaria de lembrar mais uma vez que a gente vai ter a nossa reunião no dia 26 de março, que é o dia do meu aniversário, então vai ser um presente. Vai ser um presente ter a presença de vocês lá para a gente ler o texto da Deborah Stein, a gente comentar sobre as estátuas. Então, eu aguardo vocês. Só lembrem de ir lá preencher o formulário para a gente poder mandar o material, Sim. mandar as informações, deixar vocês atualizados. E esse podcast, ele é um podcast videocast no YouTube pelo canal da Fefeleste, vocês conseguem assistir. E a gente tem um formato de áudio, os podcasts em 5 agregadores diferentes. Então, Sim. vocês podem ouvir lá no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Deezer, Spotify e Google Podcasts. É isso? Isso. Então, aguardo vocês no nosso grupo de leitura e no nosso próximo episódio de abril, que o tema vai ser numismática. Então, vai ser bem interessante. Aguardo vocês lá. E também aproveita para seguir a gente no Instagram. Segue a gente lá no @nelemac.usp. Tem um formulário lá também, né, Lud? Tem. Tem um link lá, a gente coloca os links em todos os episódios também. Isso mesmo. E é isso aí. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Tchau, Obrigada, tchau. até.